Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão do Senhor. O que acontece nesse dia? O que aconteceu nesse dia? Veja só, o ser humano foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus, Deus o criou, né? E Deus colocou esse homem num jardim, chamado Jardim do Éden, para viver a vida na graça. Os primeiros pais da humanidade tinham aquilo que a igreja chama de dons preternaturais, ou seja, tinham um conhecimento perfeito, uma fé perfeita, um amor perfeito, ou seja, tinha todos os dons de maneira ordenada como Jesus Cristo o tinha. Mas mesmo assim, aparece um outro ser, um ser verdadeiramente pessoal, chamado Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, dragão ou diabo. E esse se apresenta diante dos homens e seduz primeiramente Eva, depois Adão, podemos assim dizer, porque ao seduzir Eva, ele também alcança Adão. E essa sedução leva os dois a desobedecerem a Deus. E desobedecendo a Deus, cai no pecado, ou seja, cai na morte. O Senhor disse, aquele que comer deste fruto morrerá. E São Paulo deixa escrito para nós que o salário do pecado é a morte. E não somente a morte física, porque Adão e Eva não morreram fisicamente no mesmo instante que comeram do fruto ou que desobedeceram a Deus. Adão e Eva morreram sim, sendo apartados de Deus. Criou-se um muro de inimizade. Criou-se uma barreira entre Deus e a humanidade. Não porque Deus o quis assim, mas porque o ser humano escolheu por isso, dando ouvidos a Satanás. E esse cair na morte custou um preço para a humanidade. E esse preço a humanidade jamais poderia comprar, jamais poderia pagar, melhor dizendo. Esse preço era tão altíssimo, tão caríssimo, que jamais o homem poderia pagar a Deus esse preço. E o que acontece? O apóstolo São Paulo vai dizer que na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Esse filho que foi enviado por Deus na plenitude dos tempos, foi pré-anunciado por Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 14, verso 7 e 14, melhor dizendo, vai dizer que eis que o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus que veio nos visitar. O apóstolo São Mateus, escrevendo o seu evangelho, vai dizer, após a Santíssima Virgem Maria ter dado à luz, ele vai dizer que se cumpre a escritura que dizia que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. E porás o nome dele, diz o anjo, porás o nome dele, diz a Maria, o anjo, de Jesus, que quer dizer Deus salva. Ou seja, Deus que veio nos salvar. E nessa plenitude dos tempos, meus amados irmãos, o mistério da piedade se manifesta publicamente. Se manifesta publicamente na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão. O homem Deus, Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Aquele que era Deus e se fazendo carne não deixou de ser Deus, continuou sendo Deus. Porque ele é uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tem uma alma humana, um corpo humano e está em comunhão perfeita, plena, aquilo que chama-se a união hipostática com o Verbo eterno, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que São João vai dizer no prólogo do seu Evangelho que no princípio estava com Deus e que era Deus e que se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória junto do Pai. Esse mistério da piedade, ou seja, o mistério da redenção, do plano da redenção, da economia da salvação, Deus manifestou na plenitude dos tempos em Jesus Cristo, não somente nascendo de mulher, mas também sendo morto na cruz do Calvário. E quando Jesus morre, meus irmãos, na cruz do Calvário, Satanás é derrotado, a morte é derrotada, porque pela morte dele, Jesus Cristo, matou a morte, destruiu a morte. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, aonde estás, ó morte, aonde está o teu agrilhão, ó morte? Porque foste vencida, foste derrotada por aquele que morreu para te matar, Jesus Cristo.
E aí, meus irmãos, aquele muro de inimizade que foi posto por Adão e Eva entre a humanidade e Cristo, entre a humanidade e Deus, entre a humanidade e o Espírito Santo, foi demolido, foi destruído pela morte de Jesus na cruz. E São Paulo vai dizer que aquela humanidade que estava imersa, num reino de treva, foi tirada, arrancada do reino das trevas e introduzida no reino de luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é interessante porque São Paulo vai dizer que assim como o homem morre e lança-se na condenação eterna quando morre em pecado, ou seja, por um só homem veio a morte e a condenação para todos os homens, carta aos Romanos capítulo 5, também na carta aos Coríntios, também São Paulo vai dizer isso, também por um só homem, não somente homem, mas Deus também, a vida entrou no mundo, a salvação, a justificação veio ao mundo. Por quê? Porque nós não poderíamos, nós não conseguiríamos, nós não conseguiremos jamais nos salvar por nossas próprias forças. E é isso que veio acontecer no dia da sexta-feira da paixão do Senhor. Satanás foi derrotado, a morte foi derrotada, o reino de treva foi destruído e um reino de luz se abriu para toda a humanidade. E o Senhor nos introduziu nesse seu reino de luz. O Senhor nos introduziu nesse reino de luz. Por isso, meus amados irmãos, que nós possamos contemplar, que nós possamos mergulhar, agora nessa grandiosidade que é a paixão do Senhor. O Senhor nos tira das garras de Satanás e nos introduz nas mãos, no colo do seu Pai, no colo do seu Deus, do nosso Deus. Que nós possamos agradecer a Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque eu estava morto e o Senhor me ressuscitou. Assim como a tua voz que gritou, Lázaro, vem para fora, o Senhor gritou para mim, Denis, vem para fora. Sai do lamaçal do pecado. Sai do lamaçal da imundície, do pecado, das tuas baixas paixões e vem para fora. E eu, ouvindo a tua voz, Senhor, eu quero te dizer, eu quero te responder, eu irei, Senhor. Eu digo sim, Senhor, eu vou para junto de ti. E assim, meus irmãos, o Senhor que nos resgata, nos tira da morte e nos introduz na vida, vive conosco uma maravilha, uma extraordinária vida em Deus. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de que Ele nos dê o dom da fidelidade, o dom da fé, o dom do amor, da caridade, para que nós nos mantenhamos fiéis a Ele por toda a eternidade. Amém. Senhor, muito obrigado, porque a Tua morte me livrou das minhas mortes. Senhor, muito obrigado, porque a Tua paixão me libertou das minhas más paixões. Amém.